Freios são ignorados. E o que sustenta essa minha afirmação? Eu tive loja por muito tempo e uma das paradas que as pessoas menos me pediam eram revisões de sistema de freio. E um tempo atrás eu também soltei uma pesquisa nos grupos dos meus alunos do Game Changer e os sistemas de freio, principalmente os hidráulicos, foram os itens mais negligenciados por eles. Tudo bem se você pensava dessa forma até agora, mas eu quero trazer um monte de informação para justificar o porquê você deve cuidar da manutenção preventiva desses sistemas de freio hidráulico e como é que isso impacta na possibilidade de você ter uma bike que não quebra. E se a bike não quebra, a gente tem como consequência disso performance elevada e custo de manutenção baixo. Vamos bater um papo sobre isso e depois a gente vai falar sobre a principal técnica que você pode praticar aí na tua casa para que esses sistemas de freio durem para o resto da vida. Eu acredito que você já tenha assistido o vídeo falando sobre escolha de pastilhas e como é que funciona também os sistemas hidráulicos. Hoje a gente vai falar de sistemas hidráulicos, tá? Mas você pode fazer um paralelo disso para sistemas mecânicos também. E se não for sistema de disco de freio aqui com uma pinça, pode ser um V-brake, um cantilever, você pode fazer um paralelo disso com esses tipos de freios também. Lá no vídeo passado, a gente falou a respeito do mecanismo de acionamento desses freios aqui. Ao invés de cabos e conduítes, a gente tem um fluido que sai daqui do manete, do sistema de pistão do manete, percorre esse conduíte aqui e chega aqui embaixo na pinça. E na hora que você aperta lá, os pistões mordem as pastilhas que fazem segurar aqui no teu disco de freio. Beleza, tem um fluido ali dentro, concorda comigo, certo? E quando é que a gente troca? E por que a gente deveria trocar? Se ele tá ali, eu não consigo ver, não tenho acesso nem nada. Além de ser um mecanismo de frenagem, de potência e de acionamento do meu sistema de freio a disco hidráulico, o fluido serve para lubrificar algumas coisas também. E aí o fluido é uma espécie de óleo mineral, ou então se sua bike tiver sistema DOT, ele é um fluido de freio. E o que acontece? Esse fluido pode vir oxidando com o tempo, seja com a temperatura ou seja simplesmente pelo fato dele estar muito antigo. E aí você perde duas coisas. A primeira é óbvia, que é a capacidade de frenagem, e a segunda é a capacidade de lubrificação do sistema. E aí o que pode acontecer? Sistemas contaminados, no caso desses sistemas de freio a disco para bicicleta, pode contaminar o teu cilindro mestre ali. Beleza. E daí? E daí que não tem peça de reposição aqui no Brasil para esse tipo de freio. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você é que se você deixa de fazer uma simples manutenção, como uma sangria de freios, bem feitinha, bem bonitinha, você corre o risco de perder o freio. A única coisa, além da troca de pastilha, medição de disco e acompanhamento do desgaste dessas duas coisas, que você pode fazer no freio, que vai impactar diretamente no quanto você gasta e na performance do teu freio, é a sangria de freios. Não à toa, por ser uma situação preventiva, eu recomendo que todas as vezes você faça isso de maneira preventiva. Tá, mas quando é que eu devo fazer? E aí, uma faixa é sempre muito importante. Entre 300 km e 1000 km. Peraí, deixa eu entender. Essa variação é muito grande, mas realmente é muito grande e tem um motivo. Porque um freio desse, utilizado numa competição em trechos competitivos, sofre de uma forma. Um freio desse, utilizado durante um ano numa boa, sofre de outra forma. Então vai variar de acordo com o que você faz, com o uso que você faz da bicicleta. Fechou? O importante é que você tenha noção que fechou um ano e você não trocou, você precisa trocar esse fluido de freio. Fechou 300 km e você compete e usa muito freio, você precisa trocar esse fluido. Essa é a única forma de você conseguir garantir que toda a parte do sistema de freio aqui está sendo lubrificada e funcionando da forma correta. Do contrário, eu tenho certeza que você vai ter problema no futuro. E eu não sei se você já fez essa conta, mas você sabe quanto que está custando o manete, simplesmente o manete do teu freio? Então eu não sei se ainda ficou claro para vocês, mas caso não tenha ficado, o que eu estou falando é, existe uma manutenção única e exclusiva que você pode e deve fazer no seu freio hidráulico, que é a sangria. E dessa forma você vai tender a ter uma bike que não quebre, que não apresente defeitos. E se a bike não quebra e não apresenta defeitos, você reduz o seu custo de manutenção.
Beleza? E pensa comigo, se você faz um investimento num frasco de fluido de freio desse daqui, ou no menor, se você pega um kit de sangria bacana, ou um basiquinho que seja, toda vez que você precisar fazer uma sangria de freio, tá tudo pago, você só vai gastar o teu tempo, a tua mão de obra, beleza? É muito barato, visto o quanto custa, visto o trabalho que dá, beleza? Começa a praticar isso. A gente vai falar de como faz a sangria de freio, mas eu quero muito que você entenda que esse conceito é importante e que você precisa acompanhar isso. Do contrário, sua bike vai ser uma bike comum, como de qualquer outro ciclista, que vive quebrando, que vive defeito, beleza? Algumas coisas que podem aparecer na tua cabeça é, putz, eu tenho medo de fazer esse trampo, porque muita gente fala que na hora que faz a sangria o freio fica baixo. E aí eu quero te falar que isso acontece porque as pessoas não seguem o passo a passo. As pessoas têm vontade de fazer, compram tudo que tem que comprar, mas elas não seguem um passo a passo para que você garanta o máximo de eficiência de troca de fluido, ou seja, que saia a maior quantidade de fluido antigo e entre a maior quantidade de fluido novo, mas também faça um ajuste com manete alto dessa forma como vem o original. São algumas etapas que você precisa seguir para que isso aconteça. A primeira coisa é o posicionamento da bicicleta. A gente precisa que isso daqui esteja mais baixo do que isso daqui, do que o manete. Por quê? Porque a gravidade, a gente vencer a gravidade, vai ajudar com que as bolhas de ar saiam dali e que a sujeira suspensa também seja expelida ali por cima, beleza? Não tem como eu fazer dessa forma, porque a diferença de altura daqui com o meu manete é muito pequena. O segundo passo é você ter o equipamento necessário e calibrado com a quantidade de fluido necessária. Então aqui a gente vai passar 30 ml de fluido novo. Precisa de tanto assim? Para efeito de limpeza precisa caprichar nisso. Não economiza fluido, senão daqui a pouco você falta fluido, entra ar no sistema, você vai ter que gastar mais do que do começo. Fechou? Então esteja preparado para fazer o freio traseiro com 30, 35 ml. E aí, falando propriamente da questão de passar um fluido novo, a gente vai começar da pinça para o meu cilindro mestre, para o meu manete. Essa é a primeira fase. Depois você vai fazer uma sangria por gravidade. Você vai simplesmente deixar o fluido novo descer daqui para cá. Eu quero eliminar bolhas para lá e para cá. Acabou? Não. Depois eu quero fazer com que as bolhas presas aqui dentro da minha pinça saiam. Então eu vou usar o meu fluido, o meu sangrador aberto e vou dar umas pequenas batidinhas e movimentadas na minha pinça na mão, porque eu quero fazer com que todas as bolhas saiam. Acabaram essas bolhas? Acabou o processo? Ainda não. Tem mais uma etapa, que é fazer por gravidade e por pressão. Ou seja, eu vou bombear aquele manete para que o fluido seja expelido sob pressão aqui, tá bom? Então se liga nessas etapas, porque se você fizer isso direitinho, com calma e verificar que ao fim de cada uma dessas etapas não tem mais bolha, o manete alto está garantido, beleza? Vamos lá para a prática para entender como é que isso aqui vai funcionar. Como eu quero um sistema de freio que tenha a pinça mais baixa do que o meu manete, eu vou soltar essa pinça aqui. Tiro os meus dois parafusos Allen 5 daqui, sem derrubar o parafuso de preferência. Estão soltos, ótimo. Separa tudo num cantinho. É um trampo melequento, mas se você fizer com critério e com calma, vai dar tudo certo. E aí eu vou lá, eu quero fazer da forma mais correta possível, então eu vou retirar o meu freio do quadro, mas eu não vou desinstalar ele. Seria legal se você desinstalasse? Com certeza, mas dá para fazer dessa forma aqui, ó. E aí eu vou tirar mais esse cara aqui. Pronto. Deixei um só, então eu tenho um ponto baixo aqui, que vai até o meu manete de freio. Beleza. Feito isso daqui, próximo passo, tira a pastilha e instala o copinho ali, beleza? Ó, antes da gente remover a pastilha, eu quero devolvê-la para a posição original. Como aqui tem pouco
pouca pastilha jogada para fora, eu vou voltar ela aqui normalmente. Se eu tivesse muita pastilha jogada para fora, eu só ia retornar se eu tivesse ali no meu cilindro mestre, no meu manete, instalado o copinho. Isso para eu não gastar, para eu não ter uma sobrepressão ali em cima. Aqui, como tá tranquilo, eu voltei as pastilhas e vou tirar o conjuntinho aqui. Beleza? Eu vou botar ele assim, deixa parado, e vou instalar o breguete. Não sei se vai dar. Cuidado, não, aqui. Não tem mais. Faz a instalação do bloco de sangria aqui, tá bom? Não vai esquecer dele para você garantir que você vai fazer uma sangria direitinho. Tudo instaladinho, preparadinho, a gente vai encher aquela seringa e aí eu vou passar de baixo para cima. Encaixo aqui, abro o meu sangrador e vou acompanhando aqui. Tá entrando fluido e tá aparecendo o fluido antigo ali. Extremamente escuro, diga-se de passagem. E aí, vou empurrando aqui, sem pressa, e verificando também a altura do meu fluido lá na ponta, porque eu não quero que vaze, né? Mas o meu intuito é fazer com que esse fluido inteiro aqui vá parar no meu sistema. Bom, já está clareando ali, isso quer dizer que já está aparecendo. Dá aquela baixadinha a mais aqui, no finalzinho. Antes de você retirar, você fecha. E aí, retira bonitinho, fechou o sangrador, aqui não vai ter mais problema de vazamento. Tá. E agora o que eu quero? Eu quero remover esse copinho aqui e retirar o fluido antigo que veio junto aqui também. Jogo aqui fora. Como eu falei, o processo é melequento, então pressa não faz sentido. Vem aqui, limpo o que precisa ser limpo, direitinho, para evitar transtorno lá no futuro. Show de bola! E agora, o que eu faço? Agora eu pego esse mesmo copinho aqui, limpo ele para garantir que não tem mais fluido antigo, coloco ele lá e preencho ele pelo menos metade com fluido novo, porque a gente vai fazer as demais etapas do processo. Coloco aqui, beleza? Vamos usar assim, vamos facilitar a vida. Puxa mais e preencho uma metadinha aqui, mais de fluido. Essa é a coisa que tem que fazer. E sai mais escuro. Já tá bem porque a gente acabou usando mais fluido, mas tá bem escuro. E agora a gente vai fazer a sangria por gravidade. Para a sangria por gravidade, a gente tem um coletor, tá? Mas eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Uma seringa sem o êmbolo, o caninho, a borrachinha e um papel dentro para mostrar que não é porque você não tem um coletor dos kits de sangria que você não vai conseguir fazer, tá bom? Inclusive, para evitar a zona, já joga fora. Encaixa aqui e a gente vai fazer uma sangria por gravidade. Eu vou simplesmente abaixar esse conjunto aqui, abrir o sangrador e deixar com que as bolhas daqui sumam. Vou lá, abaixo, sangrador aberto. Verifico que está aparecendo bolha aqui, vou deixar ele saindo aqui, enquanto isso ele está vindo por gravidade de lá para cá. O papelzinho aqui dentro é justamente para o fluido não pular para fora, tá bom? Depois a gente vai descartar tudo isso direitinho, da mesma forma que a gente descarta qualquer coisa oleosa ou desengraxante, tá bom? Ainda verifico algumas bolinhas, vou fazendo assim com a minha pinça para ver se desprende alguma outra bolha. E fechei. Fechei, mas ainda não finalizei. Eu vou abrir aqui novamente e vou bater na minha pinça para ver se tem alguma bolinha de ar presa aqui, tá bom? Então vamos lá, abrir mais uma vez o parafuso do meu sangrador e ó, sempre aparecem bolinhas aqui. Essa é uma etapa que você não pode pular. Show! E aí, no mesmo esquema, para evitar bagunça dentro do potinho, e eu vou lá e retiro a minha mangueirinha.
garante que tá fechadinho aqui. E a gente tá perto do final. Tá vendo como não tem tantas etapas assim? O que eu quero? Limpeza. Sempre. Se estiver fazendo isso num apartamento, você deixa cair uma gota disso daqui, já vira uma zona. Show de bola. Aqui tá praticamente finalizado. Falta uma etapa de pressão. Antes de fazer por pressão, eu quero garantir que eu tenho altura aqui no meu manete, ó. Então eu vou lá e bombeio o manete. Vou fazer um exemplo aqui no da frente para você ter uma noção. A fim de que ele elimine as bolhas de ar. E vou fazer isso repetidas vezes até as bolhas pararem de sair aqui dentro do meu copinho. Se você estiver fazendo com a própria seringa, também vai ter o mesmo resultado. Feito, então a gente vai agora para a parte de pressão do meu sistema. Como que a gente vai fazer isso? Vou usar o mesmo esquema, a mesma técnicazinha, que pode parecer amadora demais, mas é exatamente o que eu quero fazer. Eu quero mostrar que dá para fazer direito, mesmo não tendo um kit de ferramentas extremamente caro e dedicado a esse tipo de serviço. Vou deixar encostado para facilitar bastante a minha vida, porque esse é um trampo para fazer em dois. E aí eu vou bombear aqui, abrir e fechar. Meu manete vai descer, aí eu vou lá, volto a bombear, pressão para dentro aqui. Eu vou fazer com as mãos invertidas, que eu acho que fica melhor na hora da filmagem. Vou virar o meu guidão aqui, bombeio, abro e fecho. Meu manete vai ganhando altura, abro até o final, fecho e aí eu solto o meu manete. Bombeio mais uma vez. Como eu não tenho mais bolhas, a parte de pressão também está finalizada. Vocês viram a manobra muito louca, né? Para poder ficar melhor no vídeo. Mas não precisa desse contorcionismo todo, não. E se você tiver uma pessoa para te ajudar, fica mais fácil ainda, beleza? E aqui eu ouso dizer que a gente finalizou, e com bastante sucesso, uma etapa de sangria. Mas quem vai determinar pra gente se ficou bom ou não é na hora que a gente montar as pastilhas e frear legalzinho aqui. Uma dica, deixa ali o teu fluido, porque se precisar completar o nível um pouquinho, vai ter fluido ali e não vai faltar, beleza? Então deixa lá, na hora que você assentar seu freio aqui na posição, aí você fecha e retira e tá finalizado. Vamos lá, o que eu quero fazer? Superfície limpa. Aqui também, não quero óleo aqui. Fez muita meleca? Usa um desengraxante. Aqui. E reinstalo aqui as minhas pastilhas de freio. Empurrei todo mundo para a posição. Passo aquela cupilha trava aqui. Show. Dobradinha, garantindo movimento. E aí eu vou pegar de novo a minha chave de fenda, mandar esse pistão para dentro. Vou dar uma bombada aqui para ele equalizar a pressão que eu quero. E vou instalar aqui, ó. Só vou encaixar aqui, sem ajuste nenhum. Eu só quero saber se vai funcionar. Vem pra cá. E aí eu venho aqui e aperto e verifico o funcionamento do meu sistema de freio aqui. Vou apertando várias vezes até que a pastilha encoste no meu disco. Dessa forma, o que precisar descer de fluido para completar o sistema, porque minha pastilha não é zero, já vai para o lugar. Perfeito, com a temida altura certinha, tá bom? Para fazer na frente é exatamente a mesma coisa. Você faz a preparação, só que aqui é muito mais fácil, tá? Dependendo da habilidade que você tiver, você consegue fazer até com a pinça no local. Não recomendo não, porque é legal você voltar os pistões para o lugar. Tá vendo como não é difícil e sim simplesmente trabalhoso, né? Você pegou a manha, você executou, aí agora você já tem
um freio limpo, livre de água, que não vai te trazer nenhum tipo de corrosão e nenhum problema de contaminação do teu cilindro mestre, para que você jogue fora um manete ou que seja uma pinça dessa. Para você finalizar, é legal você fazer esse ajuste do freio depois de ter rodado com a bike um pouquinho. Dá uma voltinha, volta, precisa de mais um ajustinho, olha na janela, faz esse ajuste bonitinho, tá? E garante que teu freio tá legal. Meu, não esquece, quer bike que não quebra? Preventiva. Quer bike com performance elevada? Preventiva. Quer bike com baixo custo de manutenção? Preventiva. Não tem como errar. Eu espero que você tenha entendido esse recado da preventiva e a gente se encontra aí numa próxima. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui no comentário também. Se você tem uma sugestão de tema que você queira que eu fale e te mostre como isso interfere no preço final da tua bike, no custo final da tua bike, deixa aí também nas recomendações nos meus comentários, tá bom? Um abração para vocês e até uma próxima.